uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria dividir esses momentos com você, que curte o programa, que gosta do programa e, mais do que isso, gosta, obviamente, de repercutir, de comentar os temas, de dar a sua opinião, de dar a sua visão, de aprender junto aqui com o Vejam Só, né? A nossa construção passa sempre e de maneira muito importante pela sua participação também. Por isso, muito obrigado pela sua audiência e, obviamente, seja muito bem-vindo a mais uma edição sempre preparada com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Hoje com um tema muito bacana. Tenho certeza que você vai se identificar com ele e vai aprender. Mas antes de apresentar o tema e os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente conversar, @Zeca_Pereira. Pode mandar lá a sua mensagem, para a gente poder trocar uma ideia, bater papo por lá também. Recebo muito carinho da audiência do Vejam Só e por lá a gente consegue interagir, aprofundando alguns temas que são tratados aqui no programa. Consigo responder as suas perguntas, dar também as minhas opiniões e visões teológicas por lá também. E é um espaço para a gente poder falar de teologia, que é algo que a gente curte demais. Então chega por lá para a gente trocar essa ideia, além, é claro, de você poder mandar sugestão de tema, de convidado. A gente falar do Vejam Só também, que é outra coisa que a gente curte e gosta, né? Então chega por lá para a gente poder conversar também. Vai ser muito bacana ter esse espaço e dividir com você também, tá certo? Ó, vou apresentar os meus convidados na sequência, já vou colocar o tema que a gente vai conversar aqui para a gente poder aproveitar o nosso tempo e aprender bastante. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o Dr. Vinícius Carlos, ele que é psicólogo clínico e vai nos ajudar muito no tema de hoje, para a gente entender como é que funciona a mente do ser humano nessas questões. Dr. Vinícius, meu irmão, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para participar desse programa tão importante, tão relevante para o contexto cristão nacional. Prazer estar aqui também junto com o pastor Franklin, convidado especial também. E eu quero aqui já deixar para os telespectadores o endereço da igreja onde eu congrego, minhas redes sociais. Por favor, por favor. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 7, Guaianazes, que fica na Rua Capitão Pulse, número 314. Igreja pastoreada pelo pastor Jeremias Borges. As minhas redes sociais, Instagram, Psicólogo Vinícius Carlos, e também o canal no YouTube é Psicólogo Vinícius Carlos. Lá eu posto constantemente temas relacionados à minha área de atuação. Boa, Ministério Belém, parceiraço nosso. Pastor Jeremias também, amigão aqui do programa também, nos ajuda, nos atende, super carinhoso. Meu abraço, meu irmão. A você, temos sentido sua falta aqui no programa também. Já está na hora de arrumar um espaço nessa agenda concorrida aí pro Vejam Só também. E ó, nós vamos deixar os contatos do Dr. Vinícius à sua disposição durante o programa, tá bom? Vão aparecer aí e também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se não deu para anotar aí durante o programa, vai lá no nosso Instagram que você localiza e aí entra em contato com ele, além, obviamente, de conhecer o conteúdo que ele posta lá, que eu tenho certeza que vai te abençoar e edificar também. Doutor, de novo, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Vai ser importantíssimo na nossa conversa de hoje, que, obviamente, como é a temática principal aqui do Vejam Só, tem um aspecto teológico importantíssimo. Quem vai nos ajudar muito nessa questão teológica é o pastor Franklin James, ele que é ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Pastor Franklin, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre uma alegria receber o amigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, graça e paz. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Um prazer conhecer, né, o Dr. Vinícius. E é sempre bom, tema super interessante. Eu espero e prometo dizer a verdade, nada além da verdade. Deu um spoiler, mas que talvez ninguém tenha percebido. Mas quando a gente colocar o tema, você vai ver, você vai perceber. Pastor Franklin, antes da gente caminhar aí pela verdade, só a verdade, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja, o endereço certinho para quem nos assiste também, e aproveitar os dias e horários assim das principais programações lá da comunidade, por favor. Amém. Nós estamos situados ali na Lapa de Baixo, né? É Rua Eliodoro Ébaro Pereira. A igreja é a Igreja Evangélica Kyrios, liderada e presidida pelo querido pastor Klaus Piragini. Nós somos um dos pastores auxiliares lá. E os telespectadores estão convidados para estar indo lá um dia. Nossas reuniões é às quintas-feiras, às 20 horas.
E aos domingos, 3 horários, às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 18 horas, né, da tarde, já início da noite. Boa, que bem. Estão aí também as informações da igreja. Nós vamos deixar os contatos do pastor Franklin à sua disposição durante todo o programa, eles vão aparecer aí, mas nós vamos colocar também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se você não anotou, perdeu, vai lá no Instagram que você localiza, aí você pode tirar dúvidas sobre o tema, se quiser outras informações do Ministério da Igreja também, você chega por lá e faz os seus questionamentos, tá certo? Deixa eu apresentar o tema para você que nos assiste, então, e não é que ele está baseado nesse versículo, mas eu vou colocar esse versículo aqui, que ele traz um apontamento interessante. Lá em João 8, 44, está escrito que o diabo é o pai da mentira. E a pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: pequenas mentiras, aquelas que são contadas para manter a paz, para evitar conflitos, que em muitos aspectos são até encaradas como virtuosas. Será que elas são permitidas e toleradas por Deus? Principalmente diante dessa perspectiva que a gente acabou de colocar aqui, que o pai da mentira é o diabo? Como é que você que me assiste responde essa pergunta? E mais do que isso, como é que você age no seu dia a dia quando essa tentação da mentira aparece? Não é um aspecto fácil da nossa prática cristã. De fato, é difícil, mas é algo que a gente precisa encarar, observar, conversar e, em muitos casos, tratar. E, em alguns tratamentos, até médicos. A gente vai falar sobre essas questões também. Mas, primeiro, eu quero a resposta para a nossa pergunta tema, doutor Vinícius. Em algum aspecto, Deus tolera ou permite pequenas mentiras, aquelas que vão manter o ambiente saudável, em paz? É possível pensar isso? Zé, que é muito importante nós partirmos do princípio que, biblicamente falando, a mentira é um pecado. E todo o contexto bíblico deixa evidente que Deus condena qualquer tipo de pecado. Falar que Deus é tolerante com a mentira em algumas ocasiões é dizer que ele é tolerante também com outros pecados, de acordo com a circunstância, de acordo com a ocasião. É muito importante partirmos do princípio também da psicologia, já dando o meu parecer, acerca do que é mentira na perspectiva da psicologia e de outras abordagens, né? Então, na psicologia, a mentira é vista como um falseamento da verdade, é um mecanismo de defesa que tem por finalidade evitar angústia, né? Trazer benefícios para a pessoa que está mentindo ou para outras pessoas. Já na psicanálise, que é uma abordagem utilizada por muitos psicólogos e muitas psicólogas também, a mentira é vista como um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, ele tem por finalidade evitar a angústia, evitar a dor, evitar o sofrimento. Os psicanalistas elencam aí uma série de mecanismos de defesas, né? E os mecanismos de defesa relacionados com a prática da mentira são a negação, a projeção e a introjeção. A negação é um mecanismo de defesa muito presente na ocasião do luto. Nós achamos que o luto ocorre apenas quando se morre alguém, mas na realidade o luto ele ocorre perante qualquer situação em que nós perdemos alguma coisa que tem um valor significativo para a gente. Um objeto pessoal, um bem material, uma amizade, o fim de um ciclo na faculdade, em um emprego, em qualquer local. Qualquer coisa que nós perdemos que tem um valor significativo para a gente, o organismo passa a vivenciar o luto. E o luto ele é composto por algumas fases. A primeira fase do luto é a negação. Esse mecanismo de defesa está presente no luto. Depois vem a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação é um mecanismo de defesa que faz com que a pessoa viva como se aquilo que está acontecendo não fosse uma realidade. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um amigo, uma pessoa importante que morreu, aquela pessoa passa a pensar que ela está sonhando, que a qualquer momento ela vai acordar e ver que aquilo não representava a realidade. Então, é assim que se define o mecanismo de defesa chamado negação. A pessoa nega a realidade a qual ela está vivenciando, ela passa a mentir para si. Há também um outro mecanismo de defesa presente na ocasião da mentira,
que é a projeção. É quando o indivíduo projeta nos outros características próprias dele, características indesejáveis, que ele não aceita, que é difícil para ele admitir que tem tais peculiaridades, tais singularidades. Então, ele projeta nos outros, ele diz que os outros têm, mas ele não tem aquelas características, ele passa a mentir para si. E há também a introjeção. Se na projeção o indivíduo projeta nos outros características indesejáveis dele, na introjeção ele passa a introjetar características que ele gostaria de ter presentes nos outros. Ele nega que ele não tem aquelas características e ele diz que tem características, singularidades, particularidades pertencentes a outras pessoas. Então, em termos gerais, na psicologia, a mentira é vista como um falseamento da verdade, que tem por finalidade proporcionar um benefício para quem está mentindo para outras pessoas. E na psicanálise, que é uma abordagem utilizada por muitos psicólogos, a mentira é vista como um mecanismo de defesa que tem por finalidade evitar a angústia. Proteger de algo, né? Depois a gente vai até aprofundar isso, doutor, mas quando a gente fala principalmente ou traz essa ideia de um mecanismo de defesa, parece que está falando de algo bom, ou que pode ajudar ou auxiliar. Mas daí que vai contrastar com aquela ideia do pecado inicial que o irmão já abordou, né? Depois a gente vai caminhar um pouco mais nessa direção, porque eu quero ouvir também o pastor Franklin nesse sentido. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Pastor, essas pequenas mentiras do dia a dia, principalmente para evitar problemas, elas de alguma forma podem ser permitidas, toleradas por Deus? Então, Zeca, claro que eu vou partir também mais pelo um viés teológico, né? Claro. Então, assim, teologicamente, biblicamente falando, não, Deus não aceita, não permite. Tudo bem que as mentiras estão aí, né? As mentiras estão aí, mas dentro da soberania de Deus que permite. Mas essa permissão não quer dizer que ele aceita, é por conta da natureza pecaminosa. Agora, seja mentiras grandes, pequenas, com fins nobres ou até mesmo com fins egoístas, teologicamente ela é inaceitável por Deus. Eu pretendo, no programa, decorrer por 3 pilares que norteiam até o tema do programa, que um é sobre realmente o que se trata a mentira, né? O que é a mentira, não na palavra do conceito, que é fraude, engano, ilusão, falar algo que mentalmente você sabe que é o contrário, mas é mais no sentido bíblico e teológico. E o outro é tentar entender na perspectiva de Deus, como que Deus entende a mentira, enxerga, trata a mentira. E terceiro é por um viés também um pouco mais sociológico, como que é eticamente reconhecido, entendido sociologicamente a questão da mentira. Sim, até porque também nesse aspecto, principalmente dos nossos relacionamentos, em às vezes, em alguns momentos, essas mentiras são até exaltadas, no sentido de que, poxa, ficou tudo bem, né, então, tal. Traz um orgulho para muitos. Porque conseguiu de alguma forma que a situação se remediasse e tudo ficasse bem. Às vezes o pessoal usa muito também, não é mentira, né? Como é que fala? Omissão. Omitir. Omissão. Só omitir. Não é que eu menti, né? Mas eu só omiti aqui. Nós vamos falar isso daí também. Deixa eu aproveitar e abrir a oportunidade para você que me assiste participar. Eu quero saber a sua opinião sobre essa questão da mentira. Acessa lá, @programa Vejam Só, que é o nosso perfil no Instagram, e você vai encontrar as nossas enquetes por lá, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte: se o diabo, como a gente leu aqui lá em João 8, é o pai da mentira, qual o motivo de tolerarmos pequenas mentiras em nosso dia a dia? Por que a gente acaba tolerando isso? Doutor Vinícius até colocou logo de cara, assim, né, do pecado. E é pecado. Por que a gente, às vezes, acaba lidando tão bem com isso? E a gente não colocou opção, mas pediu para você comentar. Então, você vai ter lá a pergunta, vai ter aquela caixinha lá do Instagram, você já entra lá e comenta, tá bom? Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa, para a gente poder dar voz, né, obviamente, para você que nos assiste e tecer algumas observações em cima da sua opinião também, tá certo? Eu já falei do Instagram, mas no Facebook e no YouTube você nos encontra por Programa Vejam Só. É só você acessar as redes sociais lá e procurar Programa Vejam Só, que você vai nos localizar. Nós reativamos o nosso canal oficial lá no YouTube, então você tem acesso aos nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é super importante, tá bom? Porque lá nas redes sociais, além de você ter acesso a todo o nosso material,
você pode rever os programas, você pode ver programas antigos, você consegue ver os temas e os convidados que nós vamos receber, responder as nossas enquetes. Tem toda a interação lá com o programa nas redes sociais. Você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo. Nós transmitimos ao vivo pelas redes sociais, tá bom? Aí todo mundo pergunta, mas que dia e que hora? Meu irmão, isso é para você que está inscrito, que segue, que está lá nas redes sociais, porque lá você vai receber essa informação. O programa Vejam Só está ao vivo. Você já clica no seu celular e já vai assistir a nossa programação, tá bom? Então é para você poder interagir lá nas redes sociais também e ter acesso ao nosso material, tá bom? Além disso, o Vejam Só está nas plataformas de áudio. Escolha aquela que você usa, a sua predileta, procure pelo nosso conteúdo, programa Vejam Só, e você vai ter acesso também, tá bom? Aí você vai ouvindo o Vejam Só no lugar que você estiver, tá certo? Tenho certeza que você vai se divertir, curtir bastante também. Chega por lá, que tá tudo lá à sua disposição, tá bom? Doutor Vinícius, eu queria que o irmão começasse falando sobre essa questão do mecanismo de defesa que o irmão citou, porque, dependendo da perspectiva, parece algo bom. Uhum. De alguma maneira, ou em algum aspecto, seja ele científico, neurológico, não sei, a mentira pode ter algum viés positivo? Zeca, é uma pergunta muito relevante, muito importante, e é de suma importância que saibamos que nenhum mentiroso patológico compulsivo começou contando mentiras muito significativas, mentiras muito exponenciais. Eles começaram com pequenas mentiras, né? Então, as razões pelas quais as pessoas mentem, normalmente, começam na infância, né? Então, uma mentirinha que aparentemente é inofensiva na infância pode culminar em um transtorno patológico, pode culminar em um transtorno relacionado à prática da mentira. Vou dar aqui alguns exemplos e algumas razões pelas quais as pessoas se tornam mentirosos patológicos. Normalmente, o mentiroso patológico começa a desenvolver essa prática na infância, né? Então, os pais, por muitas vezes, dizem para os filhos que é errado mentir, ressaltam a importância de falar a verdade, mas esses pais, através de um comportamento incongruente, às vezes, quando o telefone toca e o pai não quer atender aquela pessoa, eles falam para o filho dizer àquela pessoa que está ligando que eles não estão. Ou alguém chama no portão e eles também pedem para que os filhos dizer que eles não estão naquele momento porque não querem receber aquela pessoa. Aparentemente, é uma mentirinha inofensiva, uma mentirinha boba, que não tem muita relevância. Mas os filhos, principalmente as crianças, que estão em um processo de construção da personalidade, tendem a replicar o padrão comportamental que são percebidos nas figuras parentais. Então, através desses pequenos atos, os pais estão ensinando os filhos que eles podem proceder desta forma. Os filhos passam a replicar aquele padrão comportamental na infância e levam para outras etapas do desenvolvimento. Então, uma dica que eu dou logo de cara para os pais, nem por pequenas situações, pequenas circunstâncias, tenham comportamento desta forma perante os seus filhos. Fazendo assim, vocês estarão contribuindo para que surjam possíveis mentirosos de cunho patológico. A educação, no sentido de falar a verdade, tem que ser harmônica, tem que ser coerente entre fala e prática. E há diferentes modelos parentais, Zeca. Há diferentes figuras parentais, segundo a psicologia. A psicologia denomina aí pelo menos 4 modelos de pais. E dependendo do modelo parental que a criança cresce, aquele ambiente pode proporcionar o surgimento de patologias relacionadas à mentira. Um dos modelos parentais, que inclusive nós encontramos na Bíblia, é o modelo de pai indulgente. Os pais indulgentes são aqueles pais que são presentes na realidade dos seus filhos, mas não impõem limites. Fazem vistas grossas perante a comportamentos inadequados, indesejados. Pais que procedem desta forma podem contribuir para que surjam mentirosos patológicos. O modelo desse tipo de pai na Bíblia foi Eli, que via os seus filhos perverterem o juízo, corromper o sacerdócio, mas não fazia nada em relação àquele padrão comportamental emitido por seus filhos. Há também um outro modelo parental chamado pai negligente, ou figuras parentais negligentes.
são aqueles pais totalmente ausentes na realidade dos seus filhos. Aqueles pais que estão muito ocupados sempre com muitas atribuições e não têm o tempo adequado para estar presente na realidade dos seus filhos. E o modelo parental, neste formato que nós encontramos na Bíblia, foi Davi. Davi foi um homem tão ocupado com as questões ministeriais, com as guerras com as quais ele se envolveu, que não teve tempo de perceber o que estava acontecendo no contexto familiar, um caso de incesto. Há também um modelo de pai conhecido como pai autoritário. São aqueles pais que falam não para os filhos, proíbem muitas coisas, são rígidos, mas nunca explicam o porquê estão proibindo, o porquê estão impondo limites, o porquê estão procedendo daquela forma. Filhos que têm pais desta natureza tendem a não ter respeito pelos pais, mas sim medo. Né? E eles, para fugirem de possíveis punições, eles passam a mentir para os pais, para que não sejam punidos de forma indevida. Mas há um quarto modelo parental, que são os pais autoritativos. Os pais autoritativos são aqueles pais que impõem limites, dizem não para os seus filhos, mas explicam o porquê estão procedendo daquela forma, o porquê estão impondo limites. O modelo parental que nós encontramos na Bíblia dessa natureza foi o patriarca Jó. Né? Jó eu vejo como este perfil de pai, porque ele era alguém presente na realidade dos seus filhos, era alguém que se preocupava pelos possíveis pecados que os seus filhos cometiam. Então, Jó é o modelo parental adequado que nós encontramos no contexto bíblico. Então, dependendo do modelo parental, das figuras parentais que uma criança tem, ela pode desenvolver a prática da mentira e culminar no mentir patológico, que a gente pode falar também sobre isso daqui a pouco. Não, óbvio que nós vamos falar sobre essa questão aí, porque em alguns aspectos a mentira, ela parece vir de maneira até incontrolada, assim. A pessoa às vezes até pensa, não vou falar a verdade, mas acaba mentindo, porque ela já nem tem mais esse discernimento. Aliás, James, o Dr. Vinícius trabalhou com essa questão do modelo, e eu queria que o irmão até falasse assim, teologicamente para a gente nesse aspecto, porque às vezes com a impressão que, independente do modelo, o ser humano parece que já vem com esse plugin da mentira, no seguinte sentido: às vezes você pega uma criança pequena, 2, 3 anos assim, e você vai perguntar para ela, você fez isso? Ela vai falar não, mesmo tendo feito, às vezes com a evidência na cara, né? Sim. Às vezes até sem que esse exemplo seja cotidiano, assim, mas parece que já vem com aquilo já instalado, né? Você não precisa nem ensinar a mentir, já sabe, já. A teologia explica isso daí? O pastor falou que essa nossa inclinação para a maldade? Ah, sim, é um pecado original, né? Que é uma bomba que afetou a todos, né? Então, a natureza decaída de todo ser humano, ela é tendenciosamente inclinada a mentir, né? Seja por um mecanismo de defesa, seja por intenções errôneas. Isso já desde criança a gente vemos isso. Teologicamente é interessante porque até no início do programa, que eu tinha comentado sobre os 3 pilares que teologicamente eu vejo importante, né? Perfeito, né, as abordagens do doutor com relação à área mais científica, mas, por exemplo, se eu fosse partir, lógico, pela questão psicológica, a mentira ela é aceitável e permitida até mesmo no contexto da mitomania. Mitomania, né, que é uma patologia reconhecida. Se a gente for pelo viés também sociológico, dependendo do contexto, ela é aceitável, ela é permitida, seja moralmente ou eticamente, porque, por exemplo, se nós estivéssemos num show de ilusionismo, tudo que ali acontece é algo ilusório, é mentira, mas pelo contexto, ele é permitido. A questão é como que Deus enxerga isso. O que a Bíblia diz, como que ela trata isso. É claro que, pela perspectiva do programa, a gente entende que quem está falando é por uma perspectiva de um cristão. Então, é questão armatiológica, de armatiologia, não é soteriologia. Então, se fosse pelo viés mais de um ímpio, de um incrédulo, aí a mentira é independente, né? A questão do inferno que a pessoa iria é pela ausência de Deus e não pela mentira. Mas me permita, Zeca, até algumas anotações que eu fiz. Por quê? Pela perspectiva teológica, como o próprio doutor já mencionou, a mentira ela é um pecado. Está lá em Êxodo 20, 16, até mostrando que está dentro dos 10 mandamentos, né? Não dirás falso testemunho ao seu próximo. Faz parte da velha natureza, por isso que, como o Zeca mesmo mencionou, a questão das crianças que não precisam ensinar. Faz parte da velha natureza, tanto que Colossenses 3,9 vai dizer assim, não mintais uns aos outros,
pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Então, a mentira, ela está ligada à velha natureza. E a origem, como foi o início do programa, está em Satanás, como João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Agora, como que Deus enxerga isso? Não há uma relativização. A mentira, ela é totalmente inaceitável por Deus e digno de uma confissão vinda de arrependimento. Independente se é aquela tal famosa que conhecemos, a mentira branca ou a boa mentira, que muitos dizem para fins mais nobres e para uma paz, né, de uma forma relacional. Porém, nós vamos ver que a questão da ótica de Deus é totalmente inaceitável. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, até mesmo, por incrível que pareça, existem algumas passagens que aparentam mostrar que Deus é como se ele permitisse e até aceitasse. Alguns casos que mais conhecidos é o próprio Abraão, Davi, a própria Raabe, né? Mas tem outras explicações que a gente vai estar falando também. Números 23:19 diz que Deus não mente, né? E não é filho do homem para mentir. Hebreus 6:18 diz que é impossível que Deus minta. E Tito 1:2 diz que o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Então a mentira, ela é o oposto de Deus, vai na contramão daquilo que é um dos próprios atributos de Deus, que é a verdade. 1 Pedro 2:21 diz que não foi encontrado, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Isso fala na questão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, nós vemos aí na sociedade aquelas pessoas usando a filosofia do ladrão do YouTube, né? Que com certeza muitos podem ter visto aí o famoso vídeo do YouTube do ladrão que foi questionado por um repórter por que se ele achava que Deus estava aprovando os crimes e os roubos que ele cometia. Ele dizia, olha, aprovar Deus não aprova, mas ele passa o pano porque... Sabe da dificuldade. Ele sabe, né? E aí, às vezes, tem pessoas que acham que Deus está passando pano. Ô, pastor, depois eu vou perguntar também para o doutor para entender como é que isso funciona na nossa cabeça, porque sabe qual que é a minha grande dificuldade com a mentira? A verdade. Sabe por quê? Porque parece que a gente não sabe lidar com ela. Vou dar um exemplo assim bem simples aqui, até para o nosso telespectador entender. O pastor Franklin veio hoje no programa. Aí acabou aqui o programa, ele me liga. Ô Zé, e aí, como é que foi? Gostou? Se eu não gostei, se ele não foi bem, eu dificilmente vou falar. E não é porque eu necessariamente não quero. Pô, vou magoar o cara. Ele vai ficar chateado comigo. Poxa, eu vou arrumar uma briga. Exatamente. Aí o que passa na minha cabeça? Não, eu vou falar que foi tudo bem, que tá tudo certo, para que não tenha nenhum problema. Porque a verdade vai impor uma barreira na nossa relação. Como é que isso... A teologia responde então, isso? Na academia, todos que já passaram pela academia sabem que tem a matéria ética cristã. E assim, sociologicamente, para um bom convívio relacional, a gente precisa abrir mão da verdade para obter pela mentira, para ter um bom relacionamento. Só que essa não é a perspectiva de Deus, não é o propósito original de Deus. É que muitos partem, Zeca, pela ética teleológica. Quem já estudou, acho que sabe que a ética teleológica, ela se preocupa com o fim e não com os meios. Ela não se preocupa com as regras. Exatamente. Ela se preocupa com o objetivo final do resultado. Então, é a famosa frase clichê que diz assim, o fim justifica os meios. Então, se você tem um objetivo no final que é não afetar a nossa relação, o meio vai justificar isso, que é a tua mentira de dizer que foi bom mesmo não sendo bom. Sim. Só que, como cristão, nós nos baseamos pela ética deontológica, que o referencial é Deus. E em Deus não há dolo. Então, se em Deus não há engano, nós, como cristãos, também não podemos mentir. Eu sei, é injusto, porque, por exemplo, eu já passei esses apertos. Em casa, estava por trás dos bastidores falando com o doutor. Já não vou mentir, disse que ia falar a verdade, nada além da verdade. A minha esposa já me perguntou uma vez, amor, tô bonita nesse vestido? Nossa, aí caiu na armadilha. Já aconteceu isso. Caiu na armadilha. E aí? Para ficar em paz e sair bem, o que eu faço? Tô acima do E aí eu peso. usei a ética teleológica, né? Mas Deus não aprova. Deus não aprova. O inimigo é ardiloso, né? Ele coloca numas armadilhas, rapaz. Isso daí, essas perguntas da esposa, assim, é um perigo, cara. É um perigo. Mas falou que ia falar a verdade, aí é perigoso.
Doutor Vinícius, eu quero entender como é que a psicologia trata essa questão também, né? E eu vou até reformular aqui a pergunta que eu fiz com o pastor Frank, porque parece que a gente não sabe lidar com a verdade. Então, o fato da gente não saber encarar a realidade, a verdade, os fatos como eles são, a gente prefere colocar mentiras que elas vão organizando a nossa vida de maneira mais tranquila, mais social, mas tudo se encaixando porque a verdade é um problema. Como é que a psicologia explica isso? Na clínica, nós nunca incentivamos que o paciente minta, porque parte-se do pressuposto, parte-se do princípio de que as patologias relacionadas à mentira, elas surgem sempre através de mentiras pequenas, aparentemente significantes, que vão evoluindo até se tornarem mentiras patológicas, né? O que se trabalha na clínica é a questão da topografia. A topografia da fala, como se transmite aquilo que você está pensando. Né? Então, acho que é uma questão muito relevante, muito importante de se pontuar, é que você não precisa mentir para falar aquilo que você está pensando, mas você pode trabalhar a forma como você vai transmitir aquilo. Por exemplo, você tem uma pessoa que está vestindo uma roupa que você não acha tão bonita e ela te pergunta como é que eu estou, ao invés de você falar que ela está feia, você pode falar, eu acredito que você ficaria melhor com outro tipo de roupa, né? Enfim, uma outra combinação. Ou também trabalhamos que a pessoa não é obrigada a responder tudo que perguntam para ela. Agir como Jesus fazia em algumas situações quando ele era questionado. Tá vendo, Frank? Você devia ter contado uma parábola na hora que ela te perguntou. Mas é interessante, Zeca, porque assim, Gente. por exemplo, o doutor estava falando, me fez até lembrar de uma história que a gente aprende na escola, né, na academia, que é de uma jovem cristã que estava na China, né, num país que perseguia os cristãos, e a igreja era na caverna. E aí ela foi interceptada por uma polícia e perguntaram onde ela estava indo. Ela estava indo para um culto. E ela não ia falar a verdade porque ia entregar os irmãos. Falou, olha, eu estou indo... o meu irmão mais velho, ele faleceu e eu estou indo na casa de meu pai ler o testamento. Ou seja, ela usou de um subterfúgio, não mentiu nas suas palavras, Sim. mas a intenção não era. Não deixa de ser uma mentira. Mas, assim... muitas questões, por exemplo, um ladrão, a gente usa muito esse exemplo. De repente você tem ali o seu pagamento, você pôs até na meia indo para casa, é o pagamento do aluguel, de repente um ladrão chega, te aborda, rouba o seu celular e antes dele sair ele volta e fala, peraí, você tem mais algum dinheiro aí? É óbvio que ninguém irá falar, olha, seu ladrão, como eu sou crente, tem que dizer nada além da verdade, tenho sim, tá aqui na meia, toma porque eu sou crente e não posso mentir. Aí já entra a questão do mecanismo de defesa. A questão é a intenção. Porque é interessante que tem duas passagens na Bíblia, uma é com o próprio Abraão. Nós vamos ver que Deus ele rejeita a atitude de Abraão de interceder por Sodoma e Gomorra. Deus não aceita, mas não rejeita a intenção da oração de Abraão. Já o caso de Ananias e Safiras é o contrário. Você vê que a atitude de Ananias e Safira era boa, mas foi rejeitada a intenção, porque era uma má intenção. Então, eu acredito assim, que Deus ele vê a velha natureza, as atitudes, e a gente faz de mentira, é pecado, Deus não aceita, ele rejeita, mas nós temos uma nova natureza, e Deus ele olha pela essa nova natureza, a intenção da nova natureza. E tem que vir com um sentimento de arrependimento. Quem nasceu de novo, ele tem aquele sentimento que o Espírito Santo coloca, dizer assim, Senhor, me perdoa. Eu sei que esse não era o procedimento, não era esse o plano original do Senhor, mas o Senhor sabe as minhas intenções. Mas eu estou arrependido por ter tido que mentir. Às vezes até situações mais complexas, né, doutor, que a gente acaba entrando, assim, às vezes questões profissionais, às vezes alguns irmãos que trabalham como vendedores, Sim. precisam prometer algumas questões que eles mesmos sabem que não vão, que a empresa não vai cumprir. A cabeça deve ficar... Não sei nem o nó que dá ali na mente. Ali, chega muito caso lá da pessoa que é obrigada assim, a fazer alguma coisa e está completamente desnorteada. Acontece com uma certa frequência na clínica e há mentiras circunscritas a alguns ambientes, né? Ciências, pesquisas classificaram algumas mentiras, denominaram algumas mentiras de acordo com os ambientes que elas são emitidas. Tem um tipo de mentira que acontece muito no ambiente de trabalho chamado mentira chantagista.
né? Por exemplo, o funcionário chega atrasado, mas ele sempre vai contar alguma razão, inventar alguma razão pela qual ele chegou atrasado. Então, morreu um parente, ele foi ajudar uma velhinha a atravessar a rua, a esposa estava passando mal. Esse tipo de mentira é chamado de mentira chantagista. Há também as mentiras hipócritas, né? Que são aquelas que se fala bem da pessoa na frente, mas por trás se fala mal. Tem a mentira piedosa e a mentira filantrópica, que são muito próximas, onde se omite a verdade com a finalidade de não causar dor no outro, né? Por exemplo, é quando um profissional omite o real estado de saúde de alguma pessoa que está em fase terminal para não agravar a situação dela. Então, há mentiras que são emitidas de forma corriqueira em alguns ambientes. E elas foram, inclusive, denominadas por conta da grande frequência que elas acontecem em determinados ambientes. E situações, né? Inclusive, aqui no Vejam Só, já tem um tempo já, se eu não me engano, esse tipo de legislação até já mudou. Mas tinha uma época que as filhas dos militares, por exemplo, elas tinham acesso à pensão quando da morte do pai, né? Por ser filha do militar, o Estado dava uma pensão e, via de regra, eram boas pensões. E nós recebemos aqui um e-mail, né, se não estou enganado na época, de uma irmã falando que ela não queria casar, porque se ela casasse, ela perderia a pensão. E, obviamente, todo o sustento da família, que era baseado naquele recurso. E ela perguntava se ela estava errada por não casar, que é uma mentira, mas para manter o benefício que ela recebe. E hoje a gente vê muito disso nessas questões sociais, benefícios sociais que o governo impõe, até de INSS mesmo, de mentiras, de laudos. Sim. Onde a pessoa mente para ganhar um benefício. Mas aí nós vemos, né, Zé, que a cultura, né, de uma humanidade decaída e depravada, porque todas essas formas de mentira, esses acordos, e às vezes, pela ótica da pessoa, é justo, porque, um exemplo, às vezes, omitir uma situação de doença para não perder um benefício, que às vezes é algo até mesmo necessário, às vezes vai olhar para o governo, para a situação, poxa, mas que injustiça que está agindo comigo, mas os acordos de uma natureza decaída, né? Claro que a gente sabe que existe aquela omissão, né? Como o doutor mencionou sobre a questão da omissão, sendo que é aquela omissão no qual eu deveria falar a verdade, mas tem aquela omissão que é a restrição mental, que até é interessante que nós vamos ver uma passagem que Jesus ele diz assim que sobre o dia nem o Filho do Homem sabe. Poxa, é lógico que eles sabem. E o próprio Samuel, porque muitos pensam que Deus acobertou aquela passagem onde Deus fala para Samuel ir ungir a Davi, e ele falou, mas se eu for, Saul vai me matar. Fala que você vai sacrificar. Poxa, será que Deus estava falando para ele mentir, para não morrer? Não, ele foi e sacrificou. Mas o que eu entendo teologicamente ali é uma restrição mental. É mais ou menos assim, Zé. Suponhamos que eu e a minha esposa marcamos um encontro, um compromisso com você, uma agenda, porém não podemos ir porque ela estava com cólica menstrual. E aí eu chego e falo para você, Zé, que infelizmente a gente não pôde ir porque a minha esposa, ela não estava bem. Mas por que ela não estava bem? Porque ela não estava bem, ela estava com dor. Eu omiti a verdade do que ela estava. Mas por que eu não te falei? Porque isso é algo que não te diz respeito. Então tem aquela restrição mental que às vezes a gente faz de não dizer a verdade, mas não porque aquilo é uma mentira, mas é porque aquela pessoa é algo que não importa para a pessoa. O caso de Saul com relação a Samuel não importava para Saul. Ali era algo de Deus sobre o projeto de Davi. Então não fazia questão Saul saber. E aí isso eu não vejo como uma mentira. É uma restrição mental de uma verdade que você guarda na sua mente aquela verdade e não expõe tudo porque não é necessário para aquela pessoa. Sim, né? De fato faz muito sentido. Eu quero trabalhar agora com as questões de como a gente lida com essa mentira. Assim, uma das consequências, vamos dizer assim. O pastor Frank vai falar isso teologicamente, né? Como é que ele já falou que Deus não se agrada disso, como é que é a consequência dessa mentira. Como é que funciona as consequências mentais para esse mentiroso? E até para as pessoas que estão próximas também, família, filhos, esposa. Como é que isso funciona, doutor Vinícius? Há um mentiroso ocasional, aquelas pessoas que mentem de vez em quando, em ocasiões pontuais, mas há os mentirosos patológicos. E a mentira patológica
ela normalmente surge ali durante a infância e adolescência, onde a pessoa começa a mentir de forma compulsória por motivos diversos. Um dos transtornos mentais que pode acometer um mentiroso compulsório é o mitomaníaco. O mitomaníaco é alguém que mente de forma compulsória, de forma desmedida. Nós temos, inclusive, um filme que nos ajuda a entender um pouco a realidade do que é o mitomaníaco, que é o filme O Mentiroso, Certo. de 1997, do Jim Carrey. Jim Carrey. Ali nós temos uma ideia de como funciona o estado mental de um mitomaníaco. Temos também aqui no Brasil um rapaz que há alguns anos deu uma entrevista para uma emissora de televisão se passando como filho de um dono de uma companhia aérea muito famosa. O nome desse rapaz é Marcelo. Ele escreveu, inclusive, um livro chamado Histórias Reais de um Mentiroso. E ele foi diagnosticado como mitomaníaco, ou seja, um mentiroso compulsório. Então, uma das consequências do mentir compulsório é que isso pode gerar a mitomania. Há também a síndrome de Munchausen. A palavra síndrome significa conjunto de sinais e sintomas. E a síndrome de Munchausen, ela é caracterizada por carências afetivas. Então, como é que funciona a síndrome de Munchausen? Uma mulher, um homem que tem carências afetivas, situações não elaboradas nessa questão, começa a dizer que está com dores no corpo, que está com enfermidades, com comorbidades. É um tipo de síndrome que se manifesta especificamente no ambiente hospitalar. Qual é a finalidade? Receber atenção. A finalidade é receber atenção. Então, a síndrome de Munchausen é caracterizada por pessoas que têm carências afetivas. Então, a pessoa simula estar doente, simula não estar bem, para poder receber atenção no contexto hospitalar. E há também a síndrome de Munchausen por procuração, que é quando os pais, os cuidadores começam a dizer que os seus filhos, que as pessoas que estão sob os seus cuidados, elas estão enfermas, estão doentes, estão com dores, mas na realidade aquelas pessoas não têm nada. O que os pais querem, na realidade, é receber atenção no contexto hospitalar, para suprir a sua carência afetiva. Sim. Há também mentirosos compulsivos que sofrem com transtorno de personalidade. E o mentir compulsivo vem como um sintoma desse transtorno de personalidade. Há um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade histriônica. A pessoa já nasce com uma predisposição genética para desenvolver esse tipo de transtorno e, por questões ambientais, também ela acaba desenvolvendo. E uma das características do transtorno de personalidade histriônica é que a pessoa ela tem muita necessidade de ser vista, de ser notada, de chamar a atenção, de estar em evidência. E, por muitas vezes, para alcançar esses fins, esta pessoa mente de forma compulsória, de forma desmedida, para poder alcançar os seus objetivos. Há outros transtornos de personalidade também, que podem desencadear o mentir compulsório, o transtorno de personalidade narcisista, antissocial, entre outros. E uma das consequências nocivas que a pessoa que mente de forma compulsória traz para si, Zeca, é também a questão da ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, é boa, é uma emoção comum a qualquer ser humano. Mas o mentiroso compulsório, ele está sempre preocupado com a possibilidade das pessoas descobrirem as suas mentiras. E essa tensão constante, preocupação constante, gera a ansiedade patológica. E a ansiedade patológica, se não for trabalhada, pode levar à depressão. Tá. Porque a pessoa que está com uma ansiedade patológica, ela tem um comprometimento na sua vida social, ela não viaja mais, não vai mais para a igreja, e isso gera uma tristeza. E se essa tristeza perdurar por mais de 2 semanas, já caracteriza uma depressão leve, né? E essa depressão, se não for tratada, pode evoluir para uma depressão moderada e grave. Então, assim, há uma série de transtornos que surgem a partir do mentir compulsório e há também a prática do mentir compulsório que vem como sintoma de algum transtorno de personalidade. De outra questão que surge ali também, né? Mas, pastor Franco, se nós estamos falando de uma doença, então a gente tem que ser mais tolerante com as consequências disso. Como é que teologicamente a gente vai trabalhar as consequências da mentira? E até já vou colocar um aspecto aqui para o irmão comentar, da própria questão da disciplina eclesiástica. E aí surge uma dúvida interessante, porque eu confesso, puxando aqui pela memória,
Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por mentir. Não lembro, assim, não sei se vocês têm essa experiência, assim, na mente, mas eu confesso que eu não lembro, assim. Só na Bíblia, Ananias e Safira foram disciplinados, mas na atualidade. Biblicamente a gente tem um exemplo. Agora, na igreja mesmo, né? Na minha cabeça, tô falando aqui da minha experiência com a igreja, né? Eu não lembro, assim, de alguém falar, meus irmãos, irmão aqui vai ser disciplinado porque tá contando mentira. Olha, eu confesso que eu não lembro. Como é que funciona as consequências da mentira? No quesito de uma doença patológica, é claro que nós, né, não somos assim fechados de uma forma tão rígida no sentido de não entendermos a importância do doutor, de uma flexibilidade e jamais até uma questão seja de disciplina. É a mesma questão da depressão que, graças a Deus, hoje a igreja, as lideranças têm entendido que não é tudo espiritual, não dá para ficar só expulsando como se fosse demônio. Há a necessidade de um acompanhamento. Mas tem aquela mentira que é daquela pessoa, Zé, que infelizmente é falta de óleo de peroba. Sem dúvida, sem dúvida. E por ser um pecado interessante que você comentou, porque eu também nunca cheguei a ver, é raridade alguém confessar, dizer, olha, eu mentir, porque é algo muito intrínseco. Mas olha que interessante que Jesus ele vai falar uma palavra para os fariseus e para os escribas, dizendo assim, olha, vocês são tão hipócritas porque vocês dão o dízimo da cominha, se não me engano, da hortelã, mas omitem, né, outros tão importantes quanto é a questão da misericórdia, da justiça. Então, às vezes, tem pessoas que elas estão se enganando, porque uma coisa é eu falar verdades, como aquela mulher adivinha de Atos. Ela não mentiu quando ela falou que Paulo era um servo do Deus vivo, mas ela vivia na mentira. E, infelizmente, Zeca, tem muitas pessoas que às vezes falam verdades, mas não vivem na verdade. As redes sociais estão aí para dizer isso. Será que todos que postam e o que apresenta nas redes sociais não é uma mentira, às vezes, porque não é a realidade da vida? É um caminho perigoso. Teologicamente, nós vamos sempre ver que não há nada mais libertador do que a verdade. A verdade não é uma força ativa, é Cristo. João diz que ele é a verdade. E sempre onde há uma mentira, Zé, que infelizmente, teologicamente, nós vemos que sempre há alguma algema. Por mais que não tenha consequências, por exemplo, visíveis, mas internamente, se é um nascido de novo, ele vai ter aquela angústia. Por mais que seja algo, poxa, eu estou preservando isso para manter, eu sei, é pedir estratégias de Deus, pedir a misericórdia, porque estamos nessa natureza decaída. Sim. Então, são práticas e atitudes de uma natureza decaída, mas a nova natureza sempre vai estar assim dentro de nós, ó, é errado. Tem esse sentimento de que não é esse o plano original de Deus. E as consequências, elas graves no sentido, às vezes, da omissão, porque tem pessoas que agem com sofismos. O primeiro pecado foi um sofismo. Satanás não mentiu quando disse que eles conheceriam toda a verdade, mas ele falou ali uma meia-verdade. E o que vemos isso floreou, até né? Acaba floreando. Sabia, pastor, que eu acho que esse aspecto da falta de consequência direta gera, de uma certa forma, essa ideia de que não vai acontecer nada. Rana chaleira, que é aquela ideia de que a pessoa vai adormecendo às vezes ao pouco. Poxa, mas isso é legal, não deu nada de errado, resolveu o meu problema. E aí é que eu vejo que essa é a grande consequência, quando a pessoa não sente aquele sentimento de acusação do Espírito Santo. Porque por mais que seja algo que você não precise diante de uma igreja confessar, mas no teu quarto escondido é necessário confessar, Senhor, eu pequei. Aquelas coisas como mesmo pode até desenvolver uma compulsividade, às vezes a pessoa se auto-enganar achando, poxa, olha, tô chegando. A pessoa nem saiu, né? Sim, então, aquelas coisas que vai nos levando a acostumar e perder aquela sensibilidade de buscar uma santificação em Deus. Sim, sem dúvida, de crescer nisso e às vezes até de criar relacionamentos em cima das mentiras, né? Você nutrir, principalmente relacionamentos amorosos, né? Que tem muito disso, né? Às vezes vendendo um peixe que não é o que você tem, né, de verdade, né? Deixa eu colocar um comentário aqui e aí eu vou pedir para vocês fazerem algumas observações, mas antes deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo aí nas nossas transmissões aí da rede social, lá de Tegipió. É isso mesmo, Angélica? Lá no Recife, capital do estado de Pernambuco, a galera nos acompanhando. Fica aqui o meu abraço, viu, meus irmãos? Obrigado. Amo Pernambuco, terra maravilhosa. E, a nossa internauta, Josiane Fernandes, respondendo à nossa enquete do porquê que nós toleramos a mentira, né? Ela falou o seguinte, se for algo que possa salvar a nossa vida e que não prejudica ninguém,
é válido. O pastor Franklin deu o exemplo do dinheiro que estava escondido, o ladrão perguntou, ele não falou. Se eu não estou enganado, em algum momento aqui no Vejam Só, nós também já falamos assim de um ladrão que foi assaltar a casa e perguntou se tinha mais alguém na casa. E o pai falou, não tem mais ninguém. Mas os filhos estavam escondidos. Parece aí alguma tolerância, então, doutor, para mentira? Do ponto de vista científico... Ou isso nem pode ser considerado mentira? Do ponto de vista científico, né? Os evolucionistas, a gente tem uma perspectiva judaico-cristã sobre a origem de tudo, mas os evolucionistas dizem que o ser humano mente desde os seus primórdios com a finalidade de preservar a espécie. Tá. Né? Então, lá na Idade da Pedra, na perspectiva dos evolucionistas, sempre que o chefe de um bando não conseguiu seus objetivos por intermédio da força bruta, ele usava do artifício da mentira para fazer com que as pessoas não desistissem da caça, continuassem empenhados nos objetivos. Então, cientificamente, a mentira ela é importante até para a preservação da espécie humana durante um bom tempo da existência humana. Ela foi importante nesse sentido. Agora, teologicamente, há um outro parecer acerca do assunto, né? Então, tem esse contraponto. Agora, do ponto de vista da saúde mental, vale ressaltar que o próprio organismo acaba denunciando que a mentira não é algo coerente com os propósitos pelos quais Deus nos criou. Há formas de percebermos que uma pessoa está mentindo. Sim, né? sim. Há técnicas utilizadas aí por peritos na área da justiça e também dentro do contexto terapêutico, através dos quais nós podemos identificar que uma pessoa está mentindo. Através do comportamento verbal da pessoa, ela pode entrar em contradição a qualquer momento. Através do comportamento respondente, orgânico, interno da pessoa, uma pessoa que está mentindo, normalmente, ela tem uma dilatação das pupilas, um aceleramento dos batimentos cardíacos, sudorese, né? Então, há comportamentos respondentes orgânicos que denunciam que aquela pessoa não está falando a verdade, e há também comportamentos operantes, que são aqueles que operam no mundo, são os visíveis, né? Então, a pessoa, ela pode, nessas ocasiões, ter dificuldade de estabelecer um contato visual, enfatizar ou repetir frases muitas vezes, não há sincronismo entre fala e gestos, né? Enquanto a pessoa fala, ela coloca a mão na boca ou no nariz. Então, há diversos comportamentos que mostram que a mentira não é coerente com o propósito pelo qual Deus nos criou, né? E o próprio organismo acaba denunciando de diversas formas através do comportamento orgânico, do comportamento operante, que é o que opera no mundo, e através do comportamento verbal, que aquela prática não é condizente com a nossa realidade, com a nossa existência. Com a realidade. Que legal. É bacana a gente imaginar isso, né? Que o nosso corpo já dá esse indício de que você não está fazendo algo justo, verdadeiro, íntegro, né? Nós vamos encerrar esse bloco, pastor Franklin, mas eu quero ouvir também a visão do irmão aí, como a Josiane falou aqui. Parece-me que existe, então, alguma permissão quando ela, de alguma forma, pode salvar a nossa vida. Mas daí será que a gente já pode abrir para salvar os nossos bens? Então. Já pode para salvar um relacionamento? Ei, papai, aí vai longe. Pela perspectiva humana, é óbvio. E quando eu falo isso, queridos, é lógico que eu não estou aqui falando como se isso fosse fácil e eu fizesse sempre. Mas a ideia é, pela perspectiva teológica, como que Deus enxerga, é um pecado, não é aceito por Deus, não é o plano original de Deus. Agora, e aí, o que a gente faz? É o que eu falo, nós estamos nesse mundo, é as regras corrompidas desse sistema. Vou dar um outro exemplo que é rapidinho, só para jogar uma pimenta nesse caldo aí bacana que eu lembrei agora aqui. Se não foi tema do Vejam Só, acho que é legal até a gente marcar aí para fazer também depois. Adulterou, se arrependeu, pediu perdão a Deus. Precisa contar para o cônjuge? Olha aí. Esse é polêmico. Quem foi a pessoa ofendida, né? Só que aí tem todo um contexto, né? O cônjuge conhece a pessoa que foi ofendida? Como que essa pessoa vai receber?
Rapaz, é aquilo, né? Eu já vi gente defendendo que é melhor não contar, porque se contar pode dar um problema e terminar o relacionamento. E se a pessoa se arrependeu, tá perdoada. Mas aí a gente cai no outro problema. Sempre que o cônjuge perguntar, o que ela vai falar? Nunca traí. Aí tá mentindo. Sim. Se tá mentindo, tá pecando. Se tá pecando, tá condenado também, meu irmão. Aí tá no erro. Sim. Rapaz, não é fácil, Essas são as não. consequências do pecado original, porque, querendo ou não, nos amarra sempre em algo. Quanto não estamos na luz, na verdade, que a gente fica tranquilamente sossegados na mente, no coração e na alma, mas quando há algo, seja profissionalmente, alguma coisa que a gente percebe que não é verdadeiro, ainda que ninguém saiba, mas internamente a gente fica ali com aquela inquietação na alma. Entrevista de emprego. Queria ver um cidadão que é verdadeiro na hora da entrevista de emprego. Será que tem? Qual que é o seu defeito? Sou perfeccionista, né? Não gosto de tudo acordar certinho. cedo, não gosto de... Rapaz, nunca você vai ouvir um negócio desse, aí o cara chegar na entrevista e falar, rapaz, acordar cedo é difícil pra mim, viu? Mas você pode me escolher aí que eu chego na hora. Você vai falar, Sim. tá doido, né? Que eu vou escolher o cara que já fala que não gosta de acordar cedo. Entrevista de emprego é uma hora boa também pra testar, hein? Sim. Se o cara é bom na verdade mesmo, mas é difícil, viu? É difícil. Na hora da conquista também, naqueles primeiros momentos. Eita, que sempre tem uma mentirinha, né? Sim. Sempre tem uma mentirinha. Eu gostava muito de falar da minha altura, né? Que eu sou baixinho, né? Aí sempre botava um pouquinho a mais, né? Mas você sabe, Zé, que quando a gente aconselha casais, assim, noivos que vão casar, a gente fala, ó, o namoro, o noivado é a fase de falar todas as verdades, dizer realmente o que você pensa para que depois, e não omita nada. Claro. Poxa, porque depois que casou, mas você não gostava disso, mas você pensava assim, mas você era assim. Então, nada melhor do que a verdade. Sem dúvida. Mas é que as redes sociais potencializaram também a prática da mentira. Sim. Pesquisas apontam que 60% das pessoas que se relacionam através das redes sociais, elas mentem, né? Em algum aspecto, sim. Em algum aspecto, acerca da sua condição financeira, enfim, em diversos aspectos, né? Sim. Mas a maioria das pessoas que se relacionam, segundo as pesquisas, no ambiente das redes sociais, elas mentem. Você até falou também de filme, né? Tem um que fala muito dessas mentiras nas redes sociais, que, se eu não me engano, foi feito, baseado em fatos reais mesmo, o golpista do Tinder. Do Tinder, eu assisti. Exatamente isso da rede social. Sim. E do mentiroso, e contando essas histórias, e como que ele vivia, né? Dessa Sim. forma, inclusive ganhando dinheiro, dando golpes nessas redes sociais aí também de relacionamento, né? É muito bacana ver também isso daí. Bom, eu preciso encerrar o bloco. No próximo bloco, apesar dele ser mais curtinho, a gente ainda vai ter tempo de considerações finais e uma aplicação. E agora, o que você precisa fazer? Como é que você precisa lidar com tudo isso que você ouviu na noite de hoje? De fato, não é um tema simples, fácil, mas a gente precisa ser confrontado com ele. Acho que precisa encarar essa situação e analisar a nossa postura, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco com essa aplicação. Antes do intervalo, vou colocar aí para você o telefone da grade. Gosta de estudar as escrituras sagradas, estudar teologia, quer se lapidar, quer se preparar para o trabalho do reino, procure pela grade. Código 11, secretaria aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Anota, amanhã você liga, aí vai falar lá na Secretaria Geral, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai encontrar ali um formato, um modelo que a grade oferece, vai se encaixar aí também nos seus horários, no seu dia a dia, no seu orçamento. Você vai poder ser abençoado com o trabalho da grade também, tá certo? Além disso, vou deixar o site da HIT. Gosta da emissora, da programação, dos programas, vai lá que tem muito conteúdo para você. Além disso, a HIT está presente em todas as redes sociais. Aquela que você usa, que você utiliza, procure por HIT, que você vai nos localizar lá também e vai ter acesso a todo o nosso material, principalmente lá no nosso canal do YouTube, onde você tem acesso à nossa programação ao vivo e os programas ficam todos lá também, divididos em playlist, para você acessar aqueles que você mais curte e, obviamente, poder compartilhar esse conteúdo também. Tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Nós já vamos retomar aqui hoje falando sobre mentira e tentando entender o porquê que a gente tolera tanto a mentira e, obviamente, querendo responder se Deus permite isso. Acho que já ficou claro aqui no bloco anterior que ele não permite, então é o entendimento de por que a gente tolera e aceita tanto isso no nosso dia a dia. Recebendo no nosso estúdio o Dr. Vinícius Carlos, psicólogo clínico, e também o pastor Franklin James, ministro lá da Igreja Evangélica Kyrios. Na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus irmãos. Eles vão fazer considerações finais e uma aplicação do tema para você ficar ligadinho aí. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só, gosta do programa e manda sua foto participando. Acesse as nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram. Programa Vejam Só. E lá você vai localizar as mensagens, né, os envios das mensagens. E você vai lá, clica, já vai abrir ali para você mandar a mensagem, você encaminha por lá sua foto, aproveita que você está assistindo agora, o programa faz uma selfie e manda por lá, tá bom? É bem simples, bem fácil, pode ser na horizontal, na vertical, de cabeça para baixo, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda. A produção arruma e põe aqui na tela, tá bom? Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado, para a gente poder falar aqui, tá certo? Todo mundo que mandar a foto, aparecer aqui no programa, vai concorrer a um presentaço. E esse mês de novembro o presente está imperdível. Vamos colocar as fotos aí na tela? A primeira delas vem aqui da cidade de Atibaia, belíssima Atibaia, aqui interior de São Paulo, quase grande São Paulo, né? Quem aparece aí é a Valéria Aparecida Moreira, acompanhando o Vejam Só também. Valéria, minha irmã, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a toda a galera de Atibaia. Acho muito bacana aí a cidade, curto demais. Um grande abraço a todo mundo aí da cidade de Atibaia. A próxima foto vem lá do Recife. Pô, mandei um beijo pro pessoal do Recife aí, ó. Tá aí mais um telespectador lá do Recife, na verdade, são dois. É o Pedro Olímpio e o filho dele, o Rodolfo, lá de Pernambuco. Grande Recife, capital do estado de Pernambuco. Obrigado, viu, meus irmãos? Ao Pedro Olímpio e ao filho dele, o Rodolfo, também fica aqui o nosso abraço. Meus irmãos, Deus abençoe. A última foto vem de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. E quem vai aparecer aí para você é o pastor Richard Vieira. Ô, pastor Richard, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, acompanhando o Vejam Só. Muito bacana, viu, receber a sua foto. Deus abençoe muito sua vida. Toda a galera aí do Rio Grande do Sul e da região sul também, que participa bastante aqui do Vejam Só, mandando as suas fotos. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a estes presentes aí que eu vou mostrar agora. São 2 livros do professor Luiz Saião e o selo Luiz Saião de qualidade certifica, né, que são bons materiais. Um deles falando sobre o problema do mal no Antigo Testamento, o outro fazendo uma análise do Sermão do Monte. Inclusive, recentemente, o pastor Luiz Saião, esteve aqui no Vejam Só, dando entrevistas falando sobre esses materiais, tá bom? Procura lá no nosso canal do YouTube que você vai localizar também, nós vamos mandar esse material aí na sua casa. Mande a sua foto que dá tempo ainda, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação. Como o primeiro bloco a gente começou com o Dr. Vinícius, pastor Frank, vou te dar a honra então de começar esse bloco. Considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador, 3 minutos. Amém. Primeiramente, parabéns pelo tema, é muito importante. E, queridos, eu quero deixar uma palavra a todos nós. Nós precisamos entender que a mentira e a origem dela é no diabo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, que as armas que usamos na luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas de Satanás. Uma das fortalezas de Satanás é a mentira. E as armas que nós usamos é a palavra de Deus. Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a palavra de Deus é verdade. Se nós não tivermos uma postura na palavra, nós vamos ser engolidos por um sistema sofista, por um sistema corrompido, seja no trabalho, onde nós caminhamos constantemente, nos deparamos e somos forçados por uma sociedade a partir para a mentira. Eu sei que não é fácil, existem situações que Deus ele entende a intenção da sua nova natureza, mas não vamos ceder, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que não há nada mais libertador do que a verdade. E algumas passagens que muitos às vezes olham como Raabe e Abraão,
ali Deus, o silêncio de Deus não é a comprovação da aceitação. Não podemos fazer teologia em cima do silêncio. Nós vamos ver o tempo todo que Deus ele se cala diante dessa situação. Raabe entra para a galeria dos heróis da fé, não porque ela mentiu, mas porque ela teve fé no Deus de Israel e creu no poder de Deus. Mas nós vamos ver esses textos que Deus não cooptua com a mentira. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, diga sempre a verdade, nada mais libertador do que a verdade. Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Agradeço. E a gente até analisar essas questões assim, diante da misericórdia de Deus. Sim. Não pensando no exemplo negativo, né, na atitude negativa, mas em como Deus agiu de maneira sobrenatural na vida dessas pessoas que, inclusive, erraram e pecaram também, dando uma oportunidade e aplicando na nossa vida também. Meu irmão, exatamente. Deus abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor Franklin lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que está tudo à sua disposição também. Doutor Vinícius, 3 minutos por irmão e as considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. Primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Zeca. É uma satisfação sempre estar aqui. E é muito importante que, se você que está acompanhando essa transmissão tem alguma questão em relação à prática da mentira, ao mentira compulsório, primeiro, é importante que, para você se liberte deste comportamento, você tenha desejo de mudar. Segundo, busque ajuda espiritual. As pesquisas mostram que, quando a pessoa se envolve com a prática da espiritualidade, ela tende a apresentar melhores resultados no tratamento de qualquer patologia. Busque ajuda profissional. O profissional vai identificar a origem daquela prática do mentir compulsório, se há uma patologia inata, congênita, que já nasceu com você, se foi algo aprendido no decorrer da sua história de vida. O apoio familiar também é essencial para que isso aconteça, né? Então, a família também precisa se inteirar do que está acontecendo com aquele membro que está sofrendo com mentira de cunho patológico, para que você possa ter uma melhora. Então, não hesite em buscar ajuda. E mais uma reflexão. Para aqueles que mentem de forma reiterada, compulsória, a mentira ela pode até trazer um benefício momentâneo, paliativo, para quem tem esta prática, mas ela lhe trará consequências nocivas a curto, médio e longo prazo, no âmbito familiar, no trabalho, nas amizades, na sua percepção de mundo e principalmente na sua vida com Deus, podendo lhe levar ao sofrimento eterno. Então, fique com essa reflexão e que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Muito bom. Obrigado, viu, doutor Vinícius, também pelo carinho, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda, estar aqui hoje, né? Muito bacana a gente entender como é que a ciência trabalha também com esses aspectos e ver que, de maneira geral, ela vai corroborando com as perspectivas teológicas também, né? De fato, Deus colocou em cada um de nós esse aspecto moral, né? Da sua lei moral, e a gente consegue perceber nesses quesitos também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. Os contatos do Dr. Vinícius à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Hoje a gente não tem resultado da nossa enquete, né? Porque a gente pediu só para você comentar. E eu quero deixar aqui registrado o Gilvan Pereira e também o Muriel Xavier, que foram alguns dos comentários que nós pegamos. Infelizmente, pelo tempo, não deu para a gente colocar aqui, mas eu quero deixar registrado o meu carinho a vocês pela participação, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Nós encerramos a edição de hoje e, obviamente, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só, sempre preparada com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha. Um forte abraço e até lá!